Por que a maioria dos advogados falha ao vender governança corporativa? Muitos advogados estudam governança corporativa, fazem cursos, entendem conceitos técnicos, estruturam materiais excelentes e mesmo assim têm dificuldades para vender esse serviço. E na maioria das vezes o problema não está no conhecimento técnico, mas sim na forma como ele está sendo apresentado ao cliente. Quando o advogado fala em governança corporativa, muitos empresários automaticamente pensam que é algo distante da realidade deles. Pensam em grandes corporações, estruturas complexas, mais burocracia e principalmente mais custo. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre alguns dos principais erros que os advogados cometem ao vender esse tipo de serviço. O primeiro erro costuma ser o vocabulário. Quando você usa a fala governança corporativa, muitos empresários, principalmente de empresas médias e familiares, não conseguem se enxergar naquela estrutura. E nesse momento a conversa praticamente acaba, porque ele não se identifica com aquilo. Mas se eu tivesse que traduzir governança corporativa para um empresário de forma simples, eu diria: governança são as regras que definem quem decide o quê, como os sócios se relacionam e o que acontece quando surgem conflitos difíceis dentro da empresa. Quando você apresenta dessa forma, a conversa muda completamente, porque você deixa de falar de um conceito técnico e passa a falar da realidade do cliente. Outro erro muito comum é apresentar a solução antes de mostrar a dor. Ninguém acorda querendo contratar governança corporativa. As pessoas compram soluções para problemas que já enxergam. O empresário quer segurança, previsibilidade e continuidade no negócio. Então, ao invés de começar apresentando o serviço, experimente começar pela dor. Como, por exemplo, o que acontece se um sócio quiser sair amanhã? Quem define o valor das cotas? E se surgir algum conflito entre sócios ou herdeiros? E se alguém vier a falecer? E se algum sócio vier a se divorciar? Quando o cliente enxerga a própria vulnerabilidade, ele começa a enxergar valor na solução que está sendo apresentada. E o último erro de hoje é vender uma reunião ao invés de vender um projeto. Governança não é uma consulta isolada. Não é uma reunião de 2 horas seguida da entrega de um documento. Governança é um sistema. E sistemas precisam de diagnóstico, implementação e acompanhamento. Quando o cliente entende o caminho, os entregáveis e o resultado esperado, ele deixa de enxergar aquilo como custo e começa a enxergar como investimento. A grande verdade é que muitas vezes o problema está na forma que o advogado comunica esse vídeo. A grande verdade é que muitas vezes o problema está na forma que o advogado comunica esse serviço. Você precisa conseguir traduzir o valor, mostrar os riscos e demonstrar como essa estrutura pode proteger o negócio do cliente. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar uma nova forma de apresentar governança corporativa para os seus clientes, se inscreva no canal. Toda semana eu trago conteúdo sobre governança corporativa, direito societário e planejamento sucessório para fortalecer a sua atuação na advocacia.